Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. As pessoas dormem mal. Essa frase que vocês conseguem perceber aqui nessa apresentação reforça uma preocupação da nossa sociedade moderna. A nossa sociedade, né, com diversos avanços tecnológicos, mas também uma sociedade cada vez mais noturna, como a gente percebe nessa imagem de fundo tirada ali do espaço pela NASA, no qual a gente percebe que em muitos grandes centros a luminosidade, né, mostrando ali uma vida ativa no momento noturno, é significativamente cada vez mais presente. E, consequentemente, essa busca por produtividade, entre outras alterações comportamentais que promovem hábitos cada vez mais tardios, acaba respingando na hora de se deitar, né, na hora de colocar a cabeça no travesseiro. E essa afirmação de que as pessoas dormem mal não parte de uma observação de minha parte apenas, né? Mas sim de dados científicos. Quando a gente se debruça nos estudos científicos avaliando prevalência de queixas de sono ou doenças do sono, a gente se surpreende. Grande parte das pessoas possuem queixas de sono. E essa é uma fala que eu trago como um alerta muito importante para nós, profissionais da saúde. Queixas de sono no nosso consultório, ao contrário do que imaginamos que vão ser pouco prevalentes, são extremamente presentes no nosso cotidiano. Alguns estudos, inclusive a nível aqui no nosso país, do Brasil, demonstram que cerca de 65% dos brasileiros possuem queixas de sono. E quando a gente olha a nível mais global, não é diferente. E quando a gente se debruça na insônia, que é uma das doenças mais comuns ali envolvendo o ato de dormir, a gente percebe que cerca de 16% da população mundial sofre dessa condição. Porém, vale destacar que alguns dados científicos apontam que esse valor pode ser até acima de 40%, em especial por um subdiagnóstico. Então, vejam, questões de sono são cada vez mais prevalentes na população em geral, em especial na nossa sociedade moderna. Nesse sentido, há uma importante motivação para buscarmos tratamentos cada vez mais adequados, assertivos, em especial aqueles não farmacológicos. Porque hoje sabemos que medidas farmacológicas, né, em distúrbios de sono são em condições muito específicas e não se recomenda, em grande parte das vezes, o uso crônico, em especial por meses e até anos, infelizmente algo comum de ser observado na prática clínica, né? Por isso, a gente tem uma constante motivação para buscar medidas não farmacológicas que visam trazer repercussões positivas no sono, em especial daquele nosso paciente que possui alguma condição patológica, em especial aqueles com repercussões na saúde, na sua qualidade de vida, no seu cotidiano. Bom, mas, dentre outras infinitas possibilidades terapêuticas, o nosso foco de hoje vai ser responder: será que a fitoterapia pode ajudar? Hoje, a gente vai conversar nessa aula, em especial, sobre quais são os principais perfis de pacientes que podem se beneficiar da fitoterapia. Em detrimento do objetivo da aula, a gente não vai explorar muitos compostos que podem trazer benefício para o sono, mas eu, obviamente, né, não deixaria aqui vocês sem resposta. Vou trazer aqui, em especial, alguns estudos científicos sobre a ashwagandha, que é o fitoterápico que tem uma comprovação científica bem interessante em trazer melhora de parâmetros de sono. Certo, gente? Então, né, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Genário, eu sou nutricionista,
sou pós-graduada em emagrecimento e metabolismo e tenho meu doutorado, né, já finalizado e agora estou no meu pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. E também sou fundador da Kairos Academy, que é uma comunidade, mas junto também uma plataforma de ensino para nutricionistas, em especial nas áreas de sono, crononutrição e muita nutrição clínica, em especial com encontros de supervisão clínica, tá? Então, para você, profissional da saúde que busca aprimorar esses conhecimentos e essas capacidades técnicas, será muito bem-vindo na Kairos Academy. Ficam aqui os meus contatos, tanto o meu e-mail, como também o meu Instagram. Bom, bora lá, gente. Antes da gente entender quem é o público que mais pode se beneficiar, por exemplo, trazendo mais segurança e assertividade na prescrição de fitoterápicos que visam promover melhora do sono, é importante que a gente entenda para quem não prescrever, seja por uma questão de segurança, seja por uma questão de baixo efeito terapêutico. Por exemplo, em condições graves de distúrbios de sono. Já trazendo um spoiler aqui para vocês, pessoal, quando a gente avalia cientificamente o potencial terapêutico da fitoterapia, por exemplo, no sono, a gente sabe que é um efeito modesto, né? Então a gente vai ter repercussões positivas, especialmente em casos mais brandos, em casos mais leves e em algumas situações, casos moderados, em especial de insônia. Em casos mais graves, em especial na apneia obstrutiva do sono, que na sua fisiopatologia envolve, em especial, questões anatômicas ali na via aérea superior, a gente percebe que, em grande totalidade das vezes, a fitoterapia vai ter um efeito insignificante ou muito pequeno. Vale destacar também, para nós, nenhuma novidade, né, para a grande maioria das pessoas, mas sempre é importante reforçar, em pacientes, né, que estão passando ali pela gravidez, né, mulheres grávidas, não se recomenda também o uso de fitoterápicos pela falta de respaldo em segurança, né, podendo gerar um risco não somente para a mãe, mas em especial para o feto, né? Na lactação e em outras populações especiais, a gente também traz ali um cuidado importante. Naquele nosso paciente que usa regularmente, rotineiramente álcool e outras substâncias, né, também parece não ser interessante, tanto porque a gente perde parcialmente o potencial terapêutico dos fitoterápicos, como também eu posso aumentar o risco de hepatotoxicidade que a fitoterapia dificilmente tende a promover, mas como todo composto ali bioativo tem um metabolismo hepático, é importante a gente ficar de olho, em especial pacientes que têm já um uso demasiado de substâncias que pode, novamente, afetar o efeito terapêutico do fitoterápico, aumentar o risco de colaterais, bem como trazer ali uma sobrecarga em alguns sistemas, em especial o sistema hepático. Tudo bem? E por fim, mas não menos importante, pessoal, atenção especial para aquele nosso paciente que faz, né, uma polifarmácia, em especial no âmbito psiquiátrico. Aquele nosso paciente, em especial, que utiliza 2, 3, 4 medicamentos no âmbito psiquiátrico, tomem cuidado com o uso da prescrição de fitoterápicos envolvendo efeitos no sistema nervoso central, visto que, primeiro, a gente pode ter importantes interações ali com o medicamento, aumentando o risco de colaterais importantes ali para o paciente, bem como também essa atenção para a sobrecarga de alguns sistemas do nosso organismo. Combinado, gente? Bom, então, para quem prescrever? Vamos conversar um pouquinho, pessoal, rapidamente, sobre 5 principais condições que podem ali se beneficiar, né, da fitoterapia no sono. Gente, uma das aplicabilidades que eu mais gosto de utilizar, né, ali na minha prática clínica, são em pacientes com hiperexcitação cognitiva, no termo mais comum, mente acelerada. Ou seja, aquele nosso paciente que fica ruminando ali pensamentos
próximo de se deitar, aquele nosso paciente que tem normalmente um quadro de ansiedade mais leve a moderado, aquele nosso paciente que tem uma dificuldade para desligar os pensamentos, próximo da hora de dormir ou quando se deita, muitos pensamentos vêm à tona, prejudicando muitas vezes o processo de relaxamento e a chegada do sono. Consequentemente, aumentando a latência do sono, ou seja, a demora ali, desde que você se deita até realmente induzir o sono. Então, consequentemente, é um dos públicos que mais a fitoterapia pode auxiliar, em especial fitoterápicos que têm uma ação ansiolítica, né? Claro que a gente sabe que o potencial ansiolítico da fitoterapia é modesto, mas a gente consegue auxiliar no processo de relaxamento, trazendo um cenário fisiológico mais propício para a chegada e também para a qualidade do sono. Uma outra condição, gente, que também se beneficia muito da fitoterapia no sono é aquele nosso paciente com estresse crônico. Porque, vejam, não é só falar para o nosso paciente não se estresse, né? É muito mais difícil, em especial pacientes, né, que possuem uma rotina muito estressante em detrimento da sua profissão. Exemplo, profissões de risco, profissões que requerem um alerta constante, como, por exemplo, policiais, profissionais da saúde em linha intensiva, profissionais de tráfego aéreo e muitos outros campos ali profissionais que trazem uma rotina estressante, seja também pela alta carga de trabalho ou por uma sensação constante de tensão. Tudo isso normalmente prejudica também o relaxamento noturno. Muitas vezes trazendo não só uma demora para pegar no sono, mas impactando na qualidade do sono, promovendo ali um sono mais superficial ou aumentando o risco para despertares frequentes. Então, como consequência, a gente tem alguns fitoterápicos que podem ajudar nesse cenário, em especial fitoterápicos com ação adaptógena. Por exemplo, o caso da ashwagandha, que a gente vai falar a seguir. Essa ação adaptógena auxilia na redução da percepção de estresse, de tensão, de alerta, juntamente com uma leve ação ansiolítica, auxiliando no relaxamento, reduzindo esse estado de alerta, né, de hipervigilância noturna, auxiliando assim em beneficiar a indução e também a qualidade do sono. Bem, naturalmente, essas duas primeiras condições podem repercutir ali no início do sono, mas também temos outros cenários, outros perfis de pacientes que, por inúmeros motivos, pode resultar na dificuldade em iniciar o sono. Em especial, cenários que o paciente demora 30 ou mais minutos para iniciar, para induzir o sono. Isso pode ser advindo de alguma condição psiquiátrica, por exemplo, uma ansiedade, um quadro de depressão, entre outros, bem como comportamentos não tão adequados. Talvez aquele nosso paciente que, por sua rotina, ele não consegue se exercitar no momento diurno, ele só tem o momento noturno para fazer a sua atividade física. Como consequência, essa atividade física noturna pode fazer com que ele demore mais tempo para relaxar e, consequentemente, iniciar o sono. Então, aqui, mais um cenário que a fitoterapia pode trazer benefício, em especial para facilitar a transição vigília para o sono, né, auxiliando nesse potencial de reduzir essa excitabilidade noturna, esse estado de hipervigilância, facilitando novamente o processo de relaxamento. Tá? Então, aqui a gente poderia também utilizar a ashwagandha, mas a gente tem outros compostos, inclusive ali no primeiro caso, que é a valeriana. A valeriana é um fitoterápico que a gente já vai ver a seguir, que tem um efeito ali moderado, né? Tem até um nível de evidência científica moderado, já mostrando alguns dados promissores, em especial pelo seu potencial ansiolítico, tá? Então, tudo isso auxilia na redução, em especial da latência do sono, facilitando a transição do estado acordado para o estado dormindo, né? Uma outra situação
muito parecida com uma situação 2, né? Por inúmeros motivos, inclusive atrelados a outras condições, como, por exemplo, a mulher na menopausa, atrelado também a pacientes com depressão e ansiedade, a gente pode ter um processo chamado de fragmentação do sono, que é quando o nosso paciente tem de forma anormal e patológica vários despertares durante a madrugada. Não somente vários despertares, muitas vezes uma demora para reconciliar o sono, uma percepção de sono leve e não reparador, acordando muitas vezes com a sensação de sono insuficiente ou de baixa qualidade, né? Então, como consequência, alguns fitoterápicos, em especial casos mais leves a moderados, né, de sono fragmentado, a gente pode melhorar a manutenção do sono, reduzindo despertares, reduzindo, em especial, o número de episódios e também, em muitas situações, reduzindo a demora para reconciliar o sono, né? Então, vamos supor que eu tenho um paciente que acorda 4 vezes de madrugada e cada vez ele demora 20 minutos para voltar a dormir, é completamente diferente de um paciente que acorda quatro vezes de madrugada e imediatamente ele consegue se reorganizar e retornar ao sono, né? Então, alguns fitoterápicos, em especial a ashwagandha, também pode ajudar nesse cenário. E por fim, mas não menos importante, pessoal, a gente tem uma outra aplicabilidade interessante da fitoterapia ali no sono, que é de complementar o ritual do sono para aquele nosso paciente que já está adotando medidas comportamentais, em especial medidas comportamentais noturnas, né? Aquele nosso paciente que a gente traz a recomendação, reduz a intensidade da luz próximo de dormir, evite mexer no celular na cama, evite consumir bebidas energéticas estimulantes com cafeína, em especial nas 6 a 8 horas antes de dormir. Evite, né, assistir ou fazer algo que aumente o seu estado de alerta, te deixe mais estimulado, né? E a fitoterapia vem para potencializar essas intervenções comportamentais ou também fazer parte como um reforço psicológico positivo, né? Bom, então, com o fitoterápico, mais com essas medidas comportamentais, eu me mantenho mais motivado e acreditando que realmente eu vou ter benefício no sono. Isso ajuda também a fazer parte, né, de outras estratégias comportamentais para beneficiar ali a hora de dormir, né? E não obstante a isso, pessoal, uma outra ferramenta muito interessante nesse tipo de cenário é basicamente auxiliar ao paciente a fazer o ritual do sono. Se você mostra que, olha, o fitoterápico ele pode ajudar, mas medidas comportamentais são determinantes, o que a gente pode fazer? Inicia o fitoterápico, exemplo, 30, 40 minutos antes de dormir, e a partir daí, tanto para o fitoterápico fazer melhores efeitos, como também os comportamentos funcionarem, inicia um ritual do sono, inicia hábitos, comportamentos de higiene do sono, porque assim a gente tem um cenário muito alinhado que certamente vai beneficiar a hora de dormir, seja repercutindo em uma menor latência do sono, seja também em promover maior qualidade do sono. Então, aqui um resuminho, né, gente? Então, em especial, pacientes com hiperexcitação cognitiva, uma mente mais acelerada, paciente com uma rotina mais estressante, especialmente pacientes com estresse crônico, aquele nosso paciente que tem dificuldade em iniciar ou manter o sono em casos mais leves e brandos, e também como, né, um suporte ali nas intervenções comportamentais. E, gente, para quem não sabe, eu lancei recentemente o meu guia de suplementação e fitoterapia no sono. Por quê? Assim, a gente consegue entender quais são os pacientes que mais podem se beneficiar, mas também, a nível de evidência científica, quais são os compostos, seja por meio de suplementos ou fitoterápicos, que de fato podem resultar em benefícios nos parâmetros de sono. Então, a ideia do guia é fazer com que os profissionais da saúde
tomem decisões clínicas com mais segurança em especial, mas também, claro, com mais assertividade. Então, aqui a gente tem 17 compostos, né, que visam resultar em benefícios para o sono, seja em especial por alguma ação mecanicista, seja por um conhecimento do senso comum, mas em especial, o meu intuito desse guia foi avaliar o nível de evidência científica, trazendo para vocês mecanismo de ação, o que as evidências científicas mais atuais falam sobre os potenciais efeitos, a dose, a posologia normalmente utilizada nos estudos, as referências bibliográficas e também no final a gente tem uma tabelinha bem bacana, seja avaliando a posologia dos estudos, seja avaliando o nível de evidência científica, tá? E nesse olhar de fitoterapia, a gente focou, né, nos compostos que a gente tem um pouco mais de estudos avaliando essa temática. Ashwagandha, valeriana, passiflora incarnata, camomila e melissa, rhodiola rósea e mulungu. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 compostos fitoterápicos, né, nessa temática de resultar em benefícios para a hora de dormir. Bom, gente, como eu mencionei para vocês, em especial aqui, ó, a ashwagandha é o fitoterápico que a gente tem um nível de evidência científica mais robusto, mais forte. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, mais estudos científicos, segundo, melhores estudos científicos, terceiro, melhor conhecimento, né, dos motivos, dos mecanismos de ação atrelados a possíveis benefícios para o sono, e quarto, maior número de estudos avaliando diferentes doses e tempos de tratamento. Então, assim, a gente consegue ter mais assertividade e segurança na hora de prescrever. E, aparentemente, os benefícios da ashwagandha no sono, em especial, acontecem por 3 principais ações que a ashwagandha parece promover. Ação adaptógena, como mencionamos, um importante modulador do estresse, ação ansiolítica e também ação hipnótica, resultando em benefícios para o sono. Obviamente, pela limitação do nosso tempo, a gente não vai explorar cada uma dessas ações, mas eu trouxe 2 artigos científicos para compartilhar com vocês, 2 artigos muito legais. Esse primeiro trabalho, por exemplo, gente, ele avaliou em 60 adultos metabolicamente saudáveis, mas com algumas queixas de sono, as diferentes doses de ashwagandha mais usuais em estudos, que é 250 ou 600 miligramas por dia, durante 8 semanas. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Então, vejam, 250 miligramas ou 600 miligramas durante 8 semanas. Obviamente que quando a gente quer avaliar de forma criteriosa o efeito de um determinado composto, seja em algum determinado parâmetro, em especial de saúde mental, é importante termos um grupo placebo, ou seja, é o grupo que recebe as mesmas cápsulas de pacientes que receberam a ashwagandha, porém não contém nada dentro, não contém nenhum composto bioativo, né? Então, isso já reduz alguns vieses ali nos estudos científicos. E o que a gente percebeu nesse trabalho envolvendo análise de qualidade do sono? Só um destaque, esse artigo é muito bom, gente. Ele avalia ação adaptógena, avalia ação ansiolítica e também esses impactos no sono. Então, resumidamente, o grupo placebo não teve benefício após as 8 semanas na melhora da qualidade do sono. Por outro lado, ambos os grupos que receberam a ashwagandha tiveram benefícios mais importantes, mesmo no grupo com a dose menor de 250, porém, efeitos significativos ainda com mais significância no grupo que recebeu 600 miligramas por dia. Aqui, um spoiler para vocês, tá, gente? Quando a gente avalia
em especial essas ações adaptógenas, ansiolíticas e no sono dos pacientes com a ashwagandha, a gente já tem efeitos positivos em estudos avaliando 250 até mesmo 300 miligramas. Porém, os efeitos são mais robustos, são mais significativos, têm um maior potencial clínico na dose de 600 miligramas por dia. E esse outro trabalho, agora, vejam, pacientes com insônia, se não me engano aqui eram quadros de insônia leve a moderados, esse trabalho avaliou agora um pouquinho mais de tempo, né? Praticamente 2 meses e meio, né? 10 semanas, placebo ou ashwagandha 600 miligramas por dia. E o que a gente percebe, pessoal? Em comparação ao grupo placebo, o grupo que recebeu a ashwagandha teve mais benefícios em alguns parâmetros de sono. Por exemplo, vejam que no começo do estudo, os participantes que receberam ashwagandha e placebo, eles demoravam em torno aqui, de uns 42 minutos, em média, para induzir o sono. Vejam que é um tempo significativamente alto, né? A gente já tem estados de alerta quando o nosso paciente demora mais do que 30 minutos em especial. E vejam que no final das 10 semanas, o grupo placebo, ele ainda demorava, que vejam, em torno de mais ou menos uns 35 minutos para iniciar o sono, ou seja, uma redução de aproximadamente 7 minutos após 10 semanas. Porém, o grupo que recebeu a ashwagandha, ao final das 10 semanas de intervenção, demorava ali em torno de mais ou menos 22, 23 minutos para pegar no sono. Ou seja, vejam que apenas em 2 meses e meio, a gente já conseguiu reduzir praticamente pela metade a demora para iniciar o sono. Consequentemente, se eu tenho um tempo determinado para dormir devido à minha rotina e eu demoro menos tempo para dormir, eu consigo dormir por mais tempo. Então, vejo que no grupo aqui na linha vermelha da ashwagandha, o tempo total de sono foi significativamente maior, por mais que não teve uma diferença tão gritante como, por exemplo, na latência do sono. Mas os desfechos não param por aí. A gente percebe que em relação ao grupo placebo, o grupo que recebeu a ashwagandha teve melhor eficiência no sono e melhores valores do PSQI. Para quem não sabe, gente, é um questionário chamado Índice Subjetivo de Qualidade do Sono de Pittsburgh, né, o questionário de Pittsburgh, que ele avalia a qualidade subjetiva do sono. E a ideia é que quanto menor o valor, melhor o sono. Ou seja, quanto menos, melhor. E vejam que ambos os participantes iniciaram o estudo com uma pontuação média aqui, de 13 a mais ou menos 14. O grupo placebo reduziu para aproximadamente 12 ao final das 10 semanas. O grupo da ashwagandha para aproximadamente 9. Então, a ideia é que quanto, novamente, menor o valor ao longo do tempo, provavelmente a gente vai tendo um sono com mais qualidade, tá, gente? Então, mais um trabalho científico mostrando efeitos interessantes da ashwagandha no nosso sono, tá? E vale destacar, gente, que alguns estudos, em especial estudos experimentais, estão buscando entender cada vez mais esses potenciais terapêuticos da ashwagandha. E em alguns estudos experimentais com roedores, a gente percebe que, aparentemente, essa ação mais positiva, em especial na indução e na qualidade do sono, está acompanhado, em especial, pela presença do trietilenoglicol, que é um componente ativo presente ali na ashwagandha, em especial nas folhas, em até outras partes da planta, que parece trazer esses benefícios, em especial na redução da latência do sono, tá, gente? Então, para você que é profissional da saúde, a ashwagandha pode ser uma ferramenta interessante no nosso âmbito clínico na atuação do sono, em especial, reforço nos casos mais leves a brandos, né? No máximo ali, casos, queixas moderadas
para a hora de dormir. Uma dica extra, pessoal, especialmente para você que pretende prescrever, né, em farmácias de manipulação, conferir se no local, né, eles utilizam uma ashwagandha com um bom controle de qualidade, contendo pelo menos 30 miligramas ou 1,5% dos iwitanolides, que são os compostos bioativos ali na ashwagandha que parecem ter essa importância no campo do sono, tá? Então é importante que a gente utilize a ashwagandha de procedência, de farmácias que a gente confie, que tem um controle de qualidade. Então algo que vocês podem reforçar ali antes de prescrever em determinada empresa, avaliar qual é a concentração dos iwitanolides presentes na ashwagandha que eles utilizam. Eles precisam ter essa informação. Certo, gente? Então, para finalizar, reforço, né? É importante que a gente destaque sempre nas nossas aulas que a fitoterapia e a suplementação ali no sono tendem a apresentar uma melhor aplicabilidade clínica quando utilizadas como ferramentas complementares, ou seja, a cerejinha do bolo. Para o nosso paciente dormir bem, ter uma boa noite de sono, é fundamental que ele tenha um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, uma prática regular de exercícios e um cuidado em especial para a saúde mental e comportamentos, em especial nas horas que antecedem o sono, que pode prejudicar o processo de relaxamento, tá? Então, vale reforçar também que essas abordagens tendem a funcionar, em especial, nas condições leves a moderadas, sempre, claro, tendo uma importante investigação das causas do problema e estando sempre associadas a intervenções comportamentais adequadas. Por quê? Porque é importante que a gente lembre, né, que em muitas condições, especialmente condições mais graves, a sua aplicabilidade é limitada. E, consequentemente, a gente pode, quando insiste numa prescrição inadequada em situações que não tendem a ter benefícios com essas abordagens, a gente pode sim atrasar um tratamento mais adequado, mais assertivo e que realmente traga uma maior resolução do problema. Certo, gente? Então, gostaria de agradecer por você ter assistido essa aula, espero que você goste e reforço, né, adquira o guia de suplementação e fitoterapia no sono. É um material muito prático, muito aplicável e custa apenas R$ 47. Para você adquirir o guia, entra aqui, ó, no meu perfil, Nutri Rafael Genário, lá tem o link na bio, você consegue direto para o guia, enquanto ele está ainda no valor promocional. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.